distante de buscarmos respeito aos nossos representantes da terceira idade. Nós estamos aqui com o nosso presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas e da Federação, que luta que os senhores e os aposentados têm travado para que os senhores recebam condições dignas após o período trabalhado, para que os senhores possam sustentar a família e as pessoas que dependem dos senhores, e sempre, sempre, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e há um esquecimento geral, o aposentado é colocado de lado, é esquecido pelas autoridades que deveriam dar o maior respeito e a prioridade no tratamento àqueles que, com suor, com lágrima, com dedicação, com dignidade, escreveram a história desse país e dedicaram longos anos de suas vidas a fazer um país melhor. Eu acredito que um dia nós vamos poder modificar isto, acredito sim. E acredito principalmente com a união de todos os senhores, de todos vocês aqui presentes, em prol desse ideal. E a união é muito importante. E eu gostaria de pedir licença também para trazer uma pequena história, uma parábola, que é a parábola dos gravetos, onde havia um senhor, um ancião, já de mais de 80 anos de idade, cansado de ver os seus jovens filhos afoitos, brigando diariamente entre si. Um dia, esse senhor chamou os seus filhos para debaixo de uma frondosa árvore e deu um pedaço de graveto para cada um dos filhos. E pediu a cada um deles: quebre este graveto que eu dei a você. E o primeiro quebrou o graveto com facilidade. Ele pediu ao segundo: quebre também o graveto. E o segundo, com muita facilidade, quebrou o graveto, e assim sucessivamente até o sétimo filho. Novamente, aquele senhor pegou, deputado Jorge Cauí, novos 7 outros gravetos, e desta vez, ao contrário de entregar um para cada filho, ele os amarrou em um feixe, ele uniu os gravetos, e aí deu 7 gravetos amarrados em um feixe para o filho e disse o seguinte: agora você, quebre os 7 gravetos que estão unidos. E o filho, com a maior força possível, tentou quebrar o graveto e não conseguiu. E ele passou o feixe de graveto para o segundo filho, que também tentou quebrar com a maior força e não conseguiu, e assim sucessivamente até o sétimo. O que é isso? Que lição que a gente pode tirar daí? Que mensagem que a gente pode tirar daí, da sabedoria daquele senhor que tinha vivido já 8 décadas? Ou seja, a força da união. E é com a união que a gente vai superando todas as dificuldades, Medeiros, e eu acompanho a sua luta. E a sua luta pode muito bem ser retratada no poema do poeta Tupiniquim Gonçalves Dias: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta reída, viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, mas os bravos, os fortes, só vai exaltar. Não conheço força maior do que a de vocês aqui hoje. Não conheço idealismo maior do que de vocês. Poderia estar em casa já com o dever cumprido, com a vida achando que estava tudo realizado, mas não, vocês ainda têm muito a fazer pela nossa sociedade, principalmente um dever grande que os senhores têm, e me permita cobrar isso aqui, nesse momento festivo, e o dever que vocês têm nada mais é do que simplesmente mostrar para nós o exemplo de tudo bonito, de tudo digno que vocês já fizeram, que merece o nosso aplauso e o nosso respeito. Medeiros, na medida que eu lhe dou parabéns, por essa homenagem merecida, justa, eu estou dando parabéns a todos os representantes da terceira idade aqui presentes. E gostaria de finalizar apenas dizendo que eu apresentei vários projetos, mas um deles já está quase em fase final de aprovação nesta casa, que é o que permite que os representantes da terceira idade aí tenham desconto de 50% nos ingressos para eventos esportivos, artísticos e culturais realizados no Distrito Federal, que eu quero ver os senhores... enchendo lá os estádios de futebol, os teatros, os cinemas, porque eu sei do ânimo de cada um dos senhores, e sei na prática, porque em determinada oportunidade, como vice-presidente do Clube dos Servidores Públicos Civis, eu participei da realização de um carnaval do pessoal da terceira idade. Confesso a vocês que tentei acompanhá-los, mas não pude, não resisti a acompanhar 4 horas
de dança naquele salão, e na hora que acabou ainda, o Medeiros recebia reclamação: não, Medeiros, o pessoal vai parar de tocar, o que é isso? Vamos colocar a banda para tocar, que nós vamos dançar até anoitecer. Então, a vocês, o meu respeito, o meu carinho especial, um beijo a todos vocês. Convido para falar da palavra o deputado Antônio José, pela liderança do PT. Excelentíssimo senhor vice-presidente dessa casa, neste ato presidindo a mesa, deputado José Edmar. Senhor homenageado dessa sessão, João Batista de Medeiros. Senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Oswaldo Russo, representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Excelentíssima senhora líder do governo nessa casa, autora do requerimento que viabilizou essa sessão, deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília e Federação dos Aposentados e Pensionistas do DF, Adelino Cassis. O censo de 1991 não foi ainda publicizado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não os tornou efetivamente público tudo aquilo que foi levantado. Preliminarmente, algumas informações são possíveis. Por que eu as trago aqui? Pela primeira vez, esse país não é mais um país jovem. Pela primeira vez, os jovens já não são mais 50, mais 1% da população total do país. Isso traz alguns elementos que careceriam de uma reflexão. As mulheres brasileiras, nos últimos anos, reduziram drasticamente o que a gente chama de taxa de fecundidade materna. E por trás disso, uma política silenciosamente dolorosa de esterilização em massa de mulheres em idade fértil. Principalmente as mulheres faveladas, principalmente as mulheres de famílias de baixa renda, principalmente as mulheres do sertão, principalmente as mulheres negras. A propaganda de televisão, e eu estou falando para um publicitário, ela coisifica a vida. Porque o consumo é emblematicamente colocado como o símbolo de felicidade. É o carro último tipo, é a geladeira último tipo, é o TV último tipo, é a Coca-Cola último tipo, é o cigarro que utiliza a dança, que é um ato belo, fantástico, mas para convencer que é prazeroso ver dança com aquela marca. Nós vivemos uma sociedade que mudou brutalmente nos últimos 50 anos. Eu estou diante de pessoas que trazem no corpo o testemunho dessas mudanças, que muitas vezes bateu na porta e no corpo sem que a gente entendesse o que estava acontecendo. Eu acho que eu estou diante de pessoas que são testemunho de tantas coisas, de tantos acertos, desacertos, encontros, desencontros, dores, angústias, alegrias, perdas, enfim. Carregam uma marca fantástica num país que não tem colocado a vida como seu primado maior. São chacinas, são massacres, são perseguições, discriminação, extermínio, as causas, as doenças de causas externas, os acidentes de trânsito, o salário indecente e a riqueza. Terra, grandes hidrelétricas, edifícios modernos, uma das redes de televisão mais
poderosas do mundo, um sistema de telecomunicações fantásticos, asfalto, enfim, aquilo que a modernidade tem produzido de acordo com os interesses do grande capital. Por que eu digo tudo isso a vocês? Eu não venho aqui porque seria muita petulância, muita arrogância eu tentar dizer de outra forma para vocês. Eu estou aqui humildemente dizendo: aprender. O deputado Rainha disse que viver é necessário. Mais do que viver, diz o poeta que viver é correr riscos. E por isso alguém disse que navegar é preciso. Eu acho que vocês carregam, e o homenageado emblematicamente traduz a vontade de um país que nega a sua velhice. Um país que quer hedonicamente ser eternamente jovem. Viver em berço esplêndido, quando a maioria perambula. Um país do latifúndio, um país que acorda para a reforma agrária com sangue, com massacres, com tortura. Um país que não pensou a cidade que todos nós, jovens, adultos, velhos, homens, mulheres, brancos, não brancos, pequenos e grandes, a duras penas tentamos construir. Um país que eu olho para vocês e sei que carregam a vontade que ele vire nação. Nós não somos ainda uma nação. Nós temos meninos sendo exterminados, perambulando sem pai, sem eira, sem beira, sem rumo, sem família, sem, nas cidades médias e grandes desse país. Medeiros, Cassis, com quem eu tenho uma relação, em alguns momentos, de respeito, de consideração, porque vi de perto. O meu partido é um partido que nasceu de parte das lutas que a sociedade brasileira travou nos últimos 20 anos. É um partido menino, trôpego, que carrega as marcas da sociedade do qual ele é produzido. Nós não somos diferentes da sociedade do qual nós somos fruto dela. Agora, queremos ser diferentes porque entendemos que, para transformar a realidade, vai na linha do discurso do deputado Renato Rainha. Andorinha, sozinha, não faz, não fez, nunca fará verão. Oxalá que esse sentimento que vocês colocam no ambiente dessa casa possa impregnar corações, mentes e corpos a vocês, como negro. Axé. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, senhor Oswaldo Russo, que nesse ato também representa o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Prezado presidente dessa sessão, deputado José Edmar, prezada amiga líder do governo, deputada Lúcia Carvalho, a quem eu também faço uma homenagem por ter aprovado esse requerimento, também a todos os deputados dessa casa, prezado Cassis, da Associação dos Aposentados, e meu caro companheiro, professor Medeiros. Em nome do governador Cristóvão Buarque, me sinto extremamente honrado em participar dessa sessão, em homenagem ao Medeiros. Estou há pouco mais de 3 meses no governo do Distrito Federal, na Secretaria de Desenvolvimento Social, e, desde o início, pude perceber o trabalho que o Medeiros faz
para a terceira idade. A sociedade brasileira, em geral, a Brasília não é diferente disso aí, tem uma profunda discriminação em relação aos idosos. Nesse momento em que vários parlamentares fizeram uso da palavra e citaram mães, né, muito justo, de forma muito justa, né, eu não citaria minha mãe, porque, inclusive, não está aqui em Brasília, de 70 anos, pensionista de salário mínimo do INSS, mas eu estava vendo aqui, não estou vendo mais, está ali. Mas faço, em vez da minha mãe, faço uma homenagem à dona Joana, que foi rainha do carnaval e que está ali presente e que nos brinda com a sua presença. Faria uma das mais alegres e por uma feliz coincidência, eu estava lembrando aqui a deputada Lúcia Carvalho, uma feliz coincidência também o nome da minha filha, uma jovem de 16 anos, que é Joana também. Bom, mas importante essa homenagem ao Medeiros é dizer que, tão logo eu cheguei à Secretaria de Desenvolvimento Social, o Medeiros já estava lá na porta, dizendo, olha, você chegou aqui agora, mas nós temos aqui um documento que é sobre a terceira idade. Uma comissão, o decreto do governador criou uma comissão que fez um estudo preliminar, uma proposta preliminar, para traçar a política para a terceira idade. E o Medeiros já estava lá cobrando. E nós, então, discutimos o documento e fizemos uma sugestão, apoiado pelo Medeiros, no sentido da gente aprofundar mais aquela discussão em relação à política. E, com o apoio dele, nós fizemos vários seminários regionais nas satélites e que culminou com um fórum do Distrito Federal para a terceira idade, com a presença do excelentíssimo senhor governador Cristóvão Buarque. E que, então, foi feita uma discussão final e aí nós já estamos, para segunda-feira, eu e o Medeiros vamos sentar para discutir o relatório conclusivo desse fórum, para que a gente possa, brevemente, reunir a comissão e submeter ao senhor governador a política do governo do Distrito Federal para a terceira idade. Mas que, de cara, 3 pontos são fundamentais. Essa política se baseia em 3 princípios básicos. O primeiro princípio é um princípio da universalização dos direitos dos idosos. E essa casa dá um exemplo disso. A política, a universalização dos direitos dos idosos, assim como a questão da paz, assim como a questão do meio ambiente, assim como a questão da democracia, assim como a questão da criança, é uma política universal, é um valor universal. Isso é um exemplo. Parlamentares de diferentes posições ideológicas e partidos, de situação, da oposição em relação ao governo, estão juntos nessa homenagem de uma política universal, que é uma homenagem ao João Batista, em que ele, em diferentes governos, participa. O que mostra que nós temos grandes pontos de convergência na cidade de Brasília e que nós podemos nos unificar em relação aos maiores interesses de Brasília. E os idosos significam essa política universal. O segundo ponto, o segundo princípio, é o princípio da não discriminação ao idoso. Já foi falado por vários parlamentares também, aqui no Brasil, a alta discriminação que sofre o idoso. E o terceiro princípio fundamental dessa política é garantir aos idosos e às suas associações, aos seus grupos, a participação efetiva na elaboração, execução e fiscalização dessa política. Agora, além desses 3 princípios, o Medeiros, numa discussão, alguém falou assim, não, temos que garantir o trabalho para o idoso. E eu fiquei assim, observando, chegando, e o Medeiros disse logo, olha, já trabalhamos demais. O que nós queremos aqui é participar de atividades culturais, esportivas e de lazer, porque o trabalho já foi muito sacrificante para todos nós. Então, aprendi com o Medeiros essa qualidade de ver a alma do idoso. A alma do idoso que é extremamente desrespeitada no Brasil e que nós poderíamos ter o exemplo de vários países do mundo, como disse aqui o nosso deputado Cafu,
de que nós temos que ter uma política, nos referenciar numa política em países em que a juventude da idade já não é a premissa básica, onde os países começam a ter uma idade média mais avançada e que traçaram as suas políticas. Devemos nos referenciar a esses países para que a gente possa traçar políticas. Mas eu gostaria de dizer, em nome do governador Cristóvão Buarque, que os governos, e o nosso governo, ainda faz muito pouco para o idoso. Faz muito pouco para o idoso. Estamos agora mesmo às voltas com a administração de recursos públicos, que o deputado Cauê cobra tanto também, porque tem toda uma atividade em relação aos idosos há muitos anos, e que tem, ao mesmo tempo, nos criticado, mas também tem nos apoiado nas nossas políticas. Então, quero também aqui homenagear o deputado Jorge Cauê e dizer que nós queremos uma parceria, mesmo que seja uma parceria conflitiva, mas eu quero essa parceria. O governador Cristóvão faz questão disso. Gostaria de homenagear mais uma vez ao Medeiros e dizer que seremos parceiros, governo, sociedade e sociedade idosos. Eu disse para o Medeiros aqui antes de entrar no plenário, que ele, apesar de ser da assessoria do governador, ele é uma própria organização não governamental dentro do governo. É assim que eu o vejo e é assim que os idosos o veem. E eu gostaria, então, de fazer essa homenagem ao Medeiros, homenagear os seus familiares, a sua esposa, por terem o Medeiros, né? Por terem o Medeiros nessa solenidade. Eu sei que é emoção que carrega a família nesse momento. E, mais uma vez, dar o nosso abraço, o abraço do governador a esta casa, por essa homenagem, essa justa homenagem ao nosso Medeiros. Convido agora para fazer da palavra o nosso homenageado, o senhor João Batista de Medeiros. Muito obrigado. Senhor vice-presidente desta casa, neste ato, presidindo a mesa, deputado José Edmar. Meu bom amigo e grande parceiro nesse início de trabalho dele no governo, Oswaldo Russo, neste ato representando Sua Excelência, o governador Cristóvão Buarque, governo ao qual estamos servindo no momento com muita honra. Excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, que nos deu a honra de aqui estarmos neste dia. Meu bom companheiro e chefe na Associação dos Aposentados de Brasília, Adelino Cassis, meu irmão, conselheiro e um lutador extraordinário. Senhores deputados, senhoras deputadas que honram e dignificam esta casa. Minha Helena, esposa querida, que há 42 anos enche de amor e carinho a minha vida. Minhas filhas Roseli e Rosmari, aqui presente, a mais velha e a caçula. Os do meio estão fora de Brasília. Um em Rio Verde, de Goiás, não pôde comparecer por motivos particulares. E a filha, Roselena, que está em Nova York,
em busca de dólares e de afirmação como ser humano, porque ela é muito competente. Meus netos adorados são 8, tenho 2 deles me representando esses netos, que é o Vitor e a Thaís, que estão presentes. Os outros não puderam vir. Meus genros, minha eficiente equipe de trabalho, que há 10 anos me ajuda na luta em prol da valorização dos idosos do Distrito Federal. Encabeçando essa lista, a extraordinária companheira de trabalho, Vera Terezinha Silveira da Silva. Com quem criamos o primeiro, o segundo e todos os grupos. Ela, meu braço direito, braço esquerdo, tudo, minha sombra, alavanca de trabalho, enfim, tudo é aquela pessoa que não procura aparecer, mas procura trabalhar muito, e eu sei que os idosos a adoram, porque sabem da importância dela. E a Marina e todos os professores, Zé Carlos e demais funcionários da ET. Senhoras e senhores idosos, vencedores da vida, que começam a despertar para o exercício pleno da cidadania, dignos, fortes, lutadores e os verdadeiros ganhadores deste título de cidadão honorário que me é atribuído hoje. Senhoras e senhores funcionários desta casa, Dr. Luiz Antônio, digno chefe do Gabinete Civil do governo, da Secretaria de Governo do Distrito Federal, que teve que se afastar, porque deixou o gabinete, mas esteve conosco até agora. Pessoa que tem me ajudado muito também. Coronel Guimarães, subchefe do Gabinete Militar, meu grande amigo, ajudante de ordens, porque quando eu preciso, eu chego nele e ele abre as portas e me ajuda, me aconselha, me encaminha para onde eu preciso ir. Ele é o subchefe da Casa Militar, que está representando o nosso bom chefe do Gabinete Militar, Coronel Andrade, que eu chamo, sempre faço minhas saudações ferroviárias, e ele para mim também, porque a família dele era ferroviária. Adelino Cassis, eu já falei. Antônio Vilela, meu presidente há 26 anos. Presidente da Sociedade Espírita André Luiz do Guará. Álvaro Paim, meu irmão, companheiro de viagens ao Rio Grande do Sul. Guru político. E meu amigo, acima de tudo. Somos verdadeiros irmãos, e eu fui um... Nele agora eu homenageei o pai dele, João Paim, que me adotou como filho também, nos conselhos, até o fim da vida, eu fui aquele que ele chamava. O Álvaro está fazendo isso, Medeiros, você precisa falar com ele. O Nestor está fazendo isso, Medeiros. Então, pedia para que eu acionasse junto. Então, a minha homenagem sincera. Paulo Beck, meu vizinho de gabinete, coordenador da CORDE, é o Medeiros dos deficientes, porque ele chegou para lutar e só tem nos trazido alegria. Excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, autora da indicação. Deputada, as leis, os projetos de leis que ela está fazendo tramitar nesta casa em benefício do idoso, breve vocês receberão uma cartinha dela, porque são muitos, e ela me falou, não mencionei, professor, os projetos que o senhor me deu, eu não dei nada, foram a equipe da assessoria da terceira idade, através de vocês passamos a ela, e tem uma série de projetos tramitando aí. Nossas homenagens especiais. Queridos amigos, coordenadores de grupos, presidentes de associações de idosos e dirigentes de centros de convivência para os idosos, líderes brilhantes
em suas ações na comunidade. Meus estimados e queridos amigos e amigas, colegas de trabalho no dia a dia do Palácio do Buriti, e aqueles que eu não mencionei, não fiquem bravos comigo, a emoção é grande, demais, acima da minha modesta capacidade, e eu deixo às vezes de mencionar pessoas que eu gostaria de mencionar. Me perdoem. Senhoras e senhores, o que está acontecendo aqui hoje, jamais imaginei que pudesse um dia acontecer em minha vida, especialmente na cidade e estado que escolhi para viver até o fim de meus dias. Confesso que é quase impossível suportar a emoção de ouvir pessoas importantes, sérias, intelectualmente evoluídas, culturalmente expressivas, criaturas importantes da vida da cidade, dizerem coisas lindas a nosso respeito, mesmo sabendo que a generosidade deles é a grande responsável por tudo isto, mesmo porque este idoso apenas não aceitou e não aceita a ideia da inatividade só pelo simples fato de ter envelhecido. Hoje não posso proferir um discurso, apenas agradecer. Primeiro a Deus, que tem me ajudado muito, a minha extraordinária equipe de trabalho, a deputada Lúcia Carvalho, líder nesta casa. Declaro aqui que o motivo maior dessas homenagens não é o pouco que fiz, mas o fato de os idosos do Distrito Federal, ao praticarem a sua cidadania sob a nossa inspiração, começaram a mostrar para a sociedade que eles existem e que precisam urgentemente serem conhecidos como membros naturais e perenes da comunidade em todas as circunstâncias da vida. Não fosse a inteligência deles que me ensinaram a trabalhar, não fosse a inteligência deles que me ensinaram a trabalhar, nada disso estaria acontecendo hoje. Eu fiz tão pouco que eu até trouxe aqui, que me chegou às mãos, um trabalho que é bom, é importante, porque o que eu fiz e o que eu faço não é tão importante. Não é comigo. Esta é uma história sobre 4 pessoas. Vai o nome das pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia fazer. Este título de cidadão honorário de Brasília, reparto prazerosamente com os idosos do Distrito Federal. Líderes maravilhosos que, por meu intermédio, trouxeram para o grande público importantes mensagens como: olhem bem para nós, aceitem a nossa presença entre vocês. Não nos discriminem só porque temos algumas rugas e nossos cabelos ficaram brancos. Nós, hoje, somos aqueles que muitos de vocês serão amanhã. Nossa valorização hoje representará esperanças de cidadania plena amanhã para os que hoje são jovens. Nossa luta, nesses 10 anos de trabalho diuturno em Brasília, tem por objetivo deixar para os jovens de hoje um amanhã sem as discriminações que sofremos hoje, sem as tristes angústias das humilhações ao sermos vítimas de chacotas pelo simples fato de termos uma aparência diferente da dos jovens. Eu afirmo a todos os senhores, com a convicção de quem já passou dos 60, já chegou aos 63, e que trabalha lado a lado com os líderes, coordenadores de grupos e presidentes de associações de idosos, que não dói envelhecer, desde que o ser humano tenha adquirido um mínimo de consciência de que só existem 2 caminhos para as pessoas,
ou morrem jovem, ou ficam velhas. Sou um ser agradecido a todos e a tudo pelo que a vida me tem oferecido. Sei que uma pessoa não tem o direito de jogar-se a procedimentos egoísticos, passar a vida inativa, tendo tanta coisa para ser feita, para que a nossa sociedade se torne fraterna e digna, para proporcionar a todos os seres oportunidades de vida alegre e feliz, como acredito que seja o motivo da existência na terra de todos os filhos de Deus. Tudo o que eu falar hoje aqui ainda será muito pouco, pela muita alegria e felicidade que estou recebendo, mas quero deixar registrado algo mais nessa mensagem de agradecimento. Gostaria de colocar uma árvore dentro do meu coração e nela dependurar os nomes de todos os meus amigos, os amigos de longe e os de perto, os antigos e os recentes, os que vejo todos os dias e os que raramente encontro, os que às vezes ficam esquecidos, os constantes e os intermitentes, os das horas difíceis e os das horas alegres, os que sem querer magoei, os que sem quererem me magoaram, aqueles a quem conheço profundamente e aqueles que me são conhecidos apenas pelas aparências, os que pouco me devem e aqueles a quem muito devo, meus amigos jovens e meus irmãos idosos, meus amigos homens feitos e as crianças minhas amiguinhas, meus amigos humildes e meus amigos importantes, os nomes de todos os que já passaram pela minha vida, os que me admiram e me estimam sem eu saber, e os que eu amo e estimo sem lhes dar a entender. Quisera, neste momento, ter uma árvore de raízes muito profundas, para que os seus nomes nunca mais sejam arrancados de minha vida. Uma árvore de ramos muito extensos, para que novos nomes, vindo de todas as partes, venham juntar-se aos já existentes. Enfim, gostaria de ser uma árvore de sombra agradável, para que a nossa amizade seja um momento de repouso, no meio de tantas lutas, dores, sofrimentos e alegrias da vida. Agradecido, peço a Deus que abençoe a todos. Muito obrigado. Não termina com o idoso a viver, ao ver mexer a retina, ele é gente pra valer. Se a voz ele soltar, o respeito tem que ter. O idoso tem o seu valor, gritemos todos sem cessar. Ele é o professor, minha homenagem eu quero dar. O idoso tem o seu valor, gritemos todos sem cessar. Ele é o professor, minha homenagem eu quero dar.
Eles quiseram interromper para diminuir o movimento, mas É? cantaram só metade aqui para que não. É. Depois desse momento tão rico que vive a nossa Câmara Legislativa, e que nesse momento é dado a palavra ao presidente da sessão, eu que na interinidade assumo aqui o lugar do presidente Geraldo Magela e que não preparei, logicamente, nada para dizer aqui. Apenas gostaria de colocar de improviso o que mais me lembra e que eu acho que poderia ser destacado. Quando a frase mais rica, mais linda que recebi na minha vida foi quando participei de um curso de teologia e recebi também palavras de um homem que poderia ser considerado da terceira idade, que talvez esteja na quarta ou na quinta idade. Que aqui lembro com muita alegria o nome de Dom José Freire Falcão, arcebispo de Brasília, quando naquela aula colocava para mim um ensinamento que ficou marcado na minha vida. Ele relatava praticamente a vida e dizia para nós o que é mais importante na vida. O que tem de mais bonito a vida? O motivo da própria vida. Dizia da carcaça, falava da criança. Perguntava do que valia a carcaça. Se a vida via num caixote, num embrulho, se poderia ser um objeto ou corpo que, de certo modo, Deus idealizou e colocou para carregar a própria vida. Mas perguntou naquele momento de que valeria a carcaça sem a vida humana. Qual era o sentido daquela carcaça, ou nova, ou jovem, ou já de meia idade, ou já de uma idade avançada? De que valeria aquela carcaça? Qual o sentido da carcaça? Quando alguém morre, jovem, velho, e que é colocado num caixão, para que vale aquela carcaça? Qual é o sentido que tem aquela carcaça estendida? E naquele momento, ele nos fazia uma reflexão extremamente importante. O sentimento da vida. O sentimento do enriquecimento da vida. Ele mostrava com clareza e nas suas palavras sábias que quando a criança nasce, pode ter uma vitalidade muito grande. Pode ser esperto, lindo, belo. E todos nós o saudamos quando chega a essa terra. Principalmente a família que provém aquela vida. Quando vai se ficando jovem, com a vitalidade que tem, as células rejuvenescendo, a beleza estética daquele corpo, talvez convençam alguns idiotas de que aquilo é mais belo do que a própria vida. Mas quando começa na meia-idade, e aí nessa meia-idade parece que aflora e realmente une-se a beleza estética com a beleza, começa a ter um pouco da beleza intelectual do ser humano, da vida.
parece que é a maior expressão do ser humano. Mas quando já ele adquire total vivência, total sabedoria da vida humana, e que alguns chamam de terceira idade, e que eu, naquele dia, a partir daquele dia, daquela aula na Arquidiocese de Brasília, comecei a analisar não como terceira idade, mas como a idade da sabedoria. Começamos a destacar o que é vida. Então, as minhas palavras nesse momento é saudar esse homem chamado João Batista de Medeiros, que tenta resgatar essa ideia que eu recebi quase 10 anos atrás, e que hoje é expressada naturalmente, com todas as palavras, com todas as falas, dentro de todas as riquezas que vocês colocaram aqui, como mais importante da humanidade, como mais importante do planeta, como mais importante do universo, que é o sopro de vida que cada um teve. E esse sopro de vida, quando é aprimorado, e que chega na idade mais madura, e que pode ser colhida pelos jovens, ensinada aos jovens, e que nesse país ainda é desprezível. Portanto, deixo aqui as minhas palavras dizendo: João, você aviva esse novo momento. Aviva melhor do que ninguém. Alguns sabem, como eu, a importância da vida, do ser, do princípio da vida. Mas talvez não a vivenciou tão bem. Mas você nos chama a essa reflexão. Muito obrigado a você por esse exemplo de vida, por essa persistência. Que Deus lhe cubra de bênção e que possa o dar sempre essa força sobrenatural, para que continue a divulgar, a nos ensinar, e que façam nessa proporção que você sempre coloca, a outras pessoas, ensinando a outra sociedade, a nova sociedade, a importância que é o idoso, a sabedoria que é o idoso, a riqueza que ele tem de conhecimentos, e que possamos até fazer uma sugestão, que em vez de usar esse nome de terceira idade, pudesse usar o nome da idade da sabedoria. Talvez aí fizesse uma reflexão maior nos nossos jovens e que pudéssemos buscar, junto aos da sabedoria, os conhecimentos necessários para vivermos os nossos dias, os dias mais primários, mais iniciantes, com mais facilidade, com mais sabedoria. Sabedoria essa que você cultiva e tenta propalar, e que nós devemos buscar meios, formas de poder disseminar, informar, transmitir aos outros cidadãos, às outras crianças, e que nós possamos criar um novo Brasil que possa ser criado a partir da sabedoria, principalmente dos mais idosos, dos mais sábios. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos vocês que enriqueceram essa casa. Está encerrada a presente sessão. Nome do meu partido.
Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhora deputada, público aqui presente, imprensa, eu gostaria de fazer um pronunciamento em nome do meu partido, o PT. E gostaria de dizer ao deputado Marco Lima, que hoje fez um comunicado deixando a liderança do partido, que eu, como vice-líder, primeira vice-líder, estou assumindo imediatamente a liderança do nosso partido. Porque eu considero que as questões internas do nosso partido têm um fórum próprio para discussão. Nenhum momento o PT se negou a fazer a discussão dos problemas, não só dos parlamentares, como também os problemas da sua militância. E é por isso mesmo que, em nome do Partido dos Trabalhadores, eu venho aqui dizer que, ao assumir a liderança, nós estamos avocando essa discussão, não só a discussão da manchete do Correio Brasiliense, que aqui causou toda uma polêmica, como a substituição da liderança. Porque é assim que um partido democrático, que um partido transparente, faz a condução dos seus trabalhos. Portanto, deputado Marco Lima, esta discussão será levada às instâncias partidárias, e as instâncias partidárias decidirão pela sua renúncia e pela sua substituição. E gostaria de dizer, senhor presidente, que eu me sinto muito à vontade de vir aqui discutir